Arthur Waite. Se você gosta de tarô, gosta de ocultismo, com certeza já ouviu falar deste nome. Mas conhece o seu trajeto, a sua carreira? Hoje vamos falar um pouquinho sobre este homem. Fique por aí. Olá a todos, bem-vindos a este vídeo, a mais uma semana aqui no canal Aprenda Tarô. O meu nome é Bruno Tavares, sou tarólogo, professor de tarô e hoje vamos então, como viram, falar aqui um pouquinho sobre o Arthur Waite, este homem tão importante no mundo do tarô e dos estudos da tarologia. Antes de começarmos o vídeo, vou pedir a quem ainda não faz, deixe o seu like, siga o canal, comente, compartilhe. Isso ajuda sempre a chegarmos a mais pessoas, ao canal crescer cada vez mais e nós podermos chegar então a mais pessoas. Relembro também a todos aqueles que têm um interesse em aprender mais sobre tarô, que tem sempre na descrição dos meus vídeos o link para os meus diversos cursos. Tem cursos para iniciantes, quer queira começar do zero, tem cursos para quem quer avançar os seus estudos em diversas áreas, portanto não deixe de visitar e conhecer todos os programas. Vamos então começar por falar aqui do Arthur Edward Waite. Quem era este homem? Ele nasceu em 1857 no Brooklyn, em Nova York. Contudo, ele muda-se logo, portanto, ainda numa idade muito jovem, para a Inglaterra. É lá que é feita toda a sua criação, é lá que ele cresce, é lá que ele se desenvolve enquanto homem. Arthur sempre demonstrou muito interesse por áreas que a maior parte das pessoas se calhar não ligariam, tudo o que tem a ver com o oculto, com o misticismo, e em 1891 ele entra na Ordem Hermética da Aurora Dourada, uma sociedade secreta, uma sociedade mística, já muito importante naquela época no cenário oculto inglês. Em 1902 ele resolve mudar e ingressa na Societas Rosicrucium, onde se vem a tornar grão-mestre já em 1903. Nesse momento, ele troca o nome da ordem para Sagrada Ordem da Aurora Dourada, estabelecendo aqui uma conexão com a Aurora Dourada que ele já teria frequentado, e é também neste ano de 1903 que ele conhece uma outra iniciada da Aurora Dourada, que é a Pamela Colman Smith, uma outra personagem importante. Vamos falar um pouquinho mais dela mais na frente. Contudo, com o passar dos anos, a ordem vai-se cada vez deteriorando mais, existem muitas rixas internas, muita inimizade, diferenças de opinião que acabam por trazer mau resultado e a ordem, de fato, termina em 1914, acaba por se desmoronar. Mas neste momento, Waite tinha já fundado uma outra sociedade secreta que ele chamou de Fellowship of the Rosy Cross, ou a Irmandade da Cruz Rosada. E com todas estas mudanças, estas reformulações, renomeações, nós conseguimos perceber toda a força, o poder e a autoridade que este homem tinha já no cenário oculto daquela época. Mas e em relação ao tarô? Qual foi verdadeiramente a importância deste homem no tarô? Porque não foi só a criação do famoso tarô do Waite. Em primeiro lugar, ele fica conhecido por, digamos, lutar e por negar dois mitos que até essa época perseguiam o estudo do tarô. Em primeiro lugar, que a disseminação, portanto, o espalhar do tarô pela Europa tinha sido obra dos povos ciganos. E em segundo lugar, que a origem primeira do tarô teria sido o Antigo Egito. Então, Waite luta muito contra estas duas ideias, faz os seus estudos, apresenta as suas provas e ele acaba por dizer que, sabendo nós que o tarô estava já presente na Europa desde os finaizinhos ali do século XIV, inícios do século XV, e não havendo comprovações anteriores a isso, a sua origem nunca poderia ser egípcia, mas teria de ser medieval europeia. Reparem que nós aqui estamos falando dos 22 arcanos maiores. E esse é que é o estudo principal, a origem
que ainda fica, digamos, envolta em mistério, já que os arcanos menores, tudo indica que, portanto, se originam em jogos de azar, oriundos da China, portanto, da Índia, vindos da Ásia, por assim dizer, onde até hoje existem jogos muito semelhantes, mesmo em termos da estrutura dos quatro naipes, e, portanto, essa terá sido a origem, eles acabaram por chegar à Itália. Mas os 22 arcanos maiores, não há, então, uma comprovação da sua origem. E era aqui que entrava essa origem egípcia. Pois bem, ele diz que não há qualquer prova disso, não há qualquer escrito, não há qualquer vestígio. Todos os símbolos que nós víamos nos antigos tarôs de Marselha eram medievais e, portanto, a origem não era egípcia. Quanto à sua disseminação e também a origem por parte dos povos ciganos, ele diz, e com toda a razão, que sendo o tarô, ou havendo provas de que o tarô estava já presente na Europa em finais do século XIV, inícios do século XV, isso foi antes da chegada dos povos ciganos à Europa. E, portanto, nunca poderiam ter sido eles a trazer esse oráculo. Mas, claro, o principal trabalho, porque ficou famoso Arthur Waite, foi a criação do tarô de Rider-Waite. Este tarô de Rider-Waite é lançado no final de 1909 e para o desenvolver, Waite vai criar toda uma tabela de relações com a simbologia, significados, a Kabbalah, portanto, que ele foi estudar já de origens anteriores, com Eliphas Levi, com Corte de Gebelin, e a sua ordem, portanto, a Aurora Dourada, absorve todos esses conhecimentos e atribui então ligações dos arcanos à Kabbalah. Não só a Kabbalah, mas também a astrologia, numerologia. Então ele cria toda uma nova, um novo plano de significados, faz, digamos, as suas intenções, desenha aquilo que ele espera de cada carta, faz o seu planejamento e pensa também pela primeira vez, e é essa a grande revolução do Waite, em ilustrar, em desenhar os arcanos menores, que até esse momento, nos tarôs clássicos como o Marselha, apresentavam apenas um número de copas, um número de moedas, não daria, portanto, para percebermos o verdadeiro significado da carta apenas olhando para uma imagem. Pois bem, ele faz todo o seu planejamento e vai contratar ou convidar uma ilustradora que ele havia conhecido em 1903, falamos dela há pouco, a Pamela Colman Smith, para começar então o seu trabalho de ilustração. Ele dá-lhe as linhas gerais do que espera de cada carta, mas sabendo que Pamela tinha também uma intuição, uma mediunidade avançada, ele dá-lhe, portanto, uma margem grande para ela também seguir o seu instinto, a sua intuição e desenhar as suas cartas. Pamela acaba juntando então as instruções de Arthur Waite, acaba também seguindo a sua intuição, acaba por ir buscar inspiração a tarôs clássicos, a tarôs antigos, como é o caso do tarô Sol a Busca, do século XV, em que ela tirou, portanto, diversas ideias para as suas cartas e acaba então por desenvolver essa obra que permanece até hoje. Uma obra magnífica, de ilustração e que marcou para sempre a história do tarô. Quem de entre nós que estuda este oráculo não conhece as imagens, as ilustrações de Pamela Colman Smith? Ela torna-se então, digamos, um elemento-chave importantíssimo no sucesso que este oráculo vem a conseguir mais tarde. Falando um pouco das modificações principais que o Waite fez também nas cartas e que é importante referir para, mais uma vez, vermos a importância dele enquanto estudioso, existem diversas cartas, por exemplo, o Mago, em que nós vemos a transformação daquele mago brincalhão, daquele mago tipo de feira de diversões que nós víamos em Marselha, para um mago sacerdote, um mago de postura, um mago que apresenta, portanto, toda uma imagem de conexão com o superior e, portanto, obtém ali uma qualidade e uma importância completamente diferente daquela que tinha na imagem de Marselha.
Temos também a troca da papisa e do Papa de Marselha, portanto, essa ideologia cristã, essa simbologia cristã, e passamos para a sacerdotisa e o hierofante, portanto, libertando então essas duas figuras dessa prisão da cristandade e podendo tornar-se então personagens ali muito mais vastas. O carro também, onde ele retira os cavalos e faz a troca para a imagem das esfinges. Temos também a roda da fortuna, que passa de uma roda perfeitamente básica para a roda de Ezequiel, com toda a sua simbologia, tornando-se uma das cartas simbolicamente mais fortes e poderosas de todo o tarot de Waite. Entretanto, embora ele tenha sido lançado no final de 1909, como eu disse, ele acaba por ser de facto impresso em grande quantidade, ou tendo, digamos, o seu lançamento oficial, na verdade, já no início de 1910. A edição é feita por William Ryder and Sons, portanto uma editora que existia à época na Inglaterra, e daí então vem o famoso nome Tarot Rider Waite. Juntamos então o nome do editor com o nome do seu autor. Com esta primeira edição, Arthur desenvolve um pequeno folhetim onde explica muito basicamente o significado das cartas, explica como ler o tarot, aqui ele chamou Key to the Tarot, portanto a chave para o tarot, e que acompanhava esse primeiro deck. No entanto, mais tarde, no final de 1910, ele vem então lançar uma publicação bem mais extensa, a The Pictorial Key to the Tarot, portanto a chave pictórica para o tarot, em que aqui sim ele já desenvolve o seu estudo, já explica a simbologia, os significados das cartas, e é um livro que se, portanto, utiliza até hoje, quando nós estamos a estudar o tarot de Waite, como sendo a base do ensinamento, onde percebemos exatamente quais eram as ideias, as intenções de Arthur com os seus desenhos, com as suas ilustrações. Arthur Waite ainda vive durante alguns anos para ver o seu tarot ganhar sucesso, disseminar-se, tornar-se um dos mais importantes do mercado, e vem a fazer a sua transição para, portanto, o mundo além em maio de 1942, deixando para trás uma obra vastíssima, tornando-se provavelmente o estudioso mais importante da história do tarot e um dos mais importantes na história do ocultismo. Espero que este vídeo tenha sido útil para apresentar a muitos de vocês um pouquinho mais sobre esta personagem, sobre os seus feitos, sobre os seus estudos. Mais uma vez, deixem o like no vídeo, inscrevam-se no canal, comentem, compartilhem para que possamos chegar a mais pessoas. Espero por vocês na próxima semana para mais uma aula. Até já!